Olá, boa noite aos amigos da Gazeta do Povo. Eu sou o Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, em que fazemos o exame dos fatos mais relevantes do dia no Brasil e no mundo com um excelente time de comentaristas. E tenho aqui ao meu lado o Guilherme Kilter. Boa noite, Gui. Boa noite, Fred. Prazer estar contigo aqui de novo. Os meus colegas de bancada aí também que já vão se apresentar e a toda a nossa audiência aí da Gazeta. Isso aí. Daniel Vargas. Boa noite, Vargas. Tudo bem? Olá, Fred. Oi, Kilter. Oi, Deltan. Um prazer participar com vocês. Obrigado. E Deltan Dallagnol. Boa noite, Deltan. Bem-vindo. Grande Fred, Guilherme, Daniel Vargas, fiquei sabendo que está chegando em terra curitibana, veio passar frio com a gente. E um grande abraço também a todos os nossos telespectadores da Gazeta. Isso aí. E como sempre, antes de dar início às discussões, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Assine a Gazeta do Povo. E vou te dar vários motivos. A Gazeta é o único jornal do Brasil com convicções claras. E elas estão lá no nosso site para você ler. Além disso, ela conta com um timaço de colunistas e tem mais de 100 anos de tradição. E um último motivo para você virar assinante e se viciar na Gazeta. A nossa promoção de aniversário. Isso mesmo. A Gazeta está soprando as 107 velhinhas e quem ganha um descontão de 97% é você. Assinando a Gazeta do Povo agora, você paga apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. E para assinar é muito fácil. Basta clicar nos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, usar o QR Code na tela ou ainda acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como o nosso programa Última Análise. E hoje, num gesto para muitos surpreendente, o governador Ronaldo Caiado anunciou a saída do União Brasil. Agora ele se junta ao PSD de Gilberto Kassab, onde estão outros potenciais candidatos à presidência, o governador paranaense Ratinho Júnior e o gaúcho Eduardo Leite. Caiado disse que aceitará qualquer decisão do partido para a concorrida vaga ao Palácio do Planalto. Vamos ver o vídeo. Seja bem-vindo. Prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união. De união pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem, acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá! Kilter, vou começar com você. Faz sentido para o Caiado, que é um dos pré-candidatos a presidente, ir para um partido que já tem 2 pré-candidatos? Olha, Fred, acho que tem outras incógnitas aí por trás desse anúncio, né? O pessoal às vezes vê as movimentações políticas e não entende os bastidores do que está acontecendo. União Brasil é um partido muito grande que está passando agora por um processo de federação junto ao PP. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas. As chapas ficam maiores, os manda-chuvas aumentam e as decisões ficam cada vez mais difíceis. E uma delas, a principal talvez, seria ter ou não candidato à presidência da chapa da federação logo no começo do ano, no começo da campanha, da candidatura. E o Caiado, desde sempre, vinha se colocando como o candidato à presidência. Foi um dos primeiros a anunciar a sua candidatura à presidência e estava sustentando até certo ponto. A gente chegou a ver algumas notícias de que ele retiraria a sua candidatura para ir ao Senado. Em nenhum momento ele veio a público confirmar isso. E agora a gente vê um movimento interessante do Gilberto Kassab a comando do PSD. Um partido que antes não era protagonista, digamos assim. A gente viu um jogo das tesouras, o teatro das tesouras, muito grande entre PT, PSDB, PMDB, e o negócio não ia para frente. Agora o Kassab parece que montou um time de estrelas ali para competir, jogar com gente grande. Porque o grande vencedor das eleições municipais nesse último ano, nessa última eleição, foi o PSD. Foi o partido que mais elegeu prefeitos e o partido que mais elegeu vereadores. Ou seja, eles já têm uma base muito ampla em todo o Brasil e já tinha 2 governadores, o governador Ratinho Júnior aqui do Paraná e o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Com isso, tem um terceiro governador e um terceiro pré-candidato à presidência. Nessa época do ano, nessa altura do campeonato, o que isso importa? É mais poder de barganha. Talvez os 3 não mantenham a candidatura até o final. Talvez retirem para um cargo no Legislativo, como o Senado.
Ou talvez mantenham sim até o final, para lá no segundo turno negociar alguma coisa. E se tem uma coisa que Gilberto Kassab sabe fazer, é negociar, tanto com a esquerda quanto como com a direita. Então ter mais ativos, ter mais cartas na mão, dá para ele esse poder de negociação. Os partidos e os pré-candidatos ou os futuros candidatos vão ter que sim sentar na mesa com o Kassab e negociar alguma coisa, seja uma vice-presidência, seja algum superministério ou algo muito importante. É um partido fisiológico, que não tem necessariamente ideais claros, os candidatos às vezes têm, a gente sabe que o Ratinho é um candidato de centro-direita, Eduardo Leite é um candidato de centro-esquerda, eles têm os seus valores, mas o partido se mantém muito neutro, o que permite essa possibilidade de ocupar mais espaço e ter mais jogo de poder. E essa movimentação do Caiado é mais uma sinalização disso. Com Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Caiado, ele já tem aí mais de 15% fácil das intenções de voto numa pré-candidatura a presidente. Ou seja, é muito poder de barganha. Agora, o que vem pela frente, se a chapa vai ser de fato o Flávio lá na frente para unificar, se vai ser o Tarcísio, uma possibilidade que está cada vez mais distante à medida que chega o prazo e ele ainda não desincompatibilizou. Enfim, muitos são os rumores, muitas são as notícias de bastidores, mas fato é, Kassab gosta do poder, sempre se mantém no poder e faz de tudo para fazer isso. E essa movimentação do Caiado é mais uma demonstração disso. Agora, a política pode acontecer de tudo um pouco. Amanhã sai outra notícia, na outra semana uma outra novidade e a gente não sabe, não tem certeza, não dá para cravar na pedra o que vai acontecer, mas que de fato está ficando interessante essa corrida presidencial tá. O que é bom para nós como direita é ter cada vez mais candidatos de direita e centro-direita. O próprio Bolsonaro falou isso tanto para o Zema quanto para o Ratinho Júnior antes da sua prisão na Polícia Federal, de que precisava de mais candidatos de direita para ajudar o Flávio nos debates, nas corridas, na pontuação, tirar mais pontos do Lula e do centro em todos os estados. Ao meu ver, é isso que eles estão fazendo. Perfeito, Kilter. Vargas, o Kassab ele é um negociador hábil da política, provavelmente hoje um dos melhores, né? O Caiado também tem uma longa trajetória, foi candidato a presidente em 1989. Faz sentido essa decisão do Caiado? Inclusive o próprio Paulinho da Força teria oferecido solidariedade para ele sair candidato. Me parece que no Solidariedade a candidatura dele seria mais garantida, né? Ele não encontrou espaço no União Brasil para isso. Faz sentido ele se colocar na mão do Kassab nesse momento e fazer essa migração pro PSD? Eu fiquei surpreso, Fred, olhando do ponto de vista do Caiado, da sua trajetória e do seu objetivo, legítimo, compreensível, um governador extremamente bem avaliado, que fez uma obra admirável em Goiás, que atinge índices de qualidade nos primeiros lugares entre os estados nacionais em várias áreas altamente importantes, nada mais natural, agora na reta final da sua trajetória, que volte a concorrer à presidência da República. Não tinha espaço no seu partido. A grande questão era onde ingressar para constituir uma candidatura que parecesse ser viável. Eu creio que a avaliação que o Caiado fez é que no Solidariedade, ainda que ele tivesse uma legenda que o bancasse, talvez não fosse um partido que tenha tempo de televisão, capilaridade eleitoral verdadeira e recursos para bancar uma disputa à presidência da República que fosse viável. Ele sabe que parte agora, nesse período pré-eleitoral, com um reconhecimento significativo mais estreito, e que para sua candidatura pudesse de fato ganhar tração, ele precisaria de mais do que apenas o símbolo Caiado ou as evidências do que ele fez em Goiás. Eu acho que no saldo final ele optou por se juntar a um time que agora é caracterizado por um conjunto de atacantes de muito peso, não é? Um exército de generais, com vários candidatos potenciais, com uma trajetória reconhecida em seus estados e que formam um bloco que seria uma espécie de segunda via da direita no Brasil. Existe uma candidatura posta de Flávio Bolsonaro, que já abraça um conjunto de temas que são claros na disputa eleitoral, coloca um conjunto de valores conservadores como alta prioridade, faz um discurso antissistema forte, que cativa um contingente de pessoas muito significativo no Brasil, cansado com o que acontece nos bastidores de Brasília. E agora, como uma alternativa a essa rota, a essa direita mais intensa, mais amparada por valores, ou alguns diriam
uma direita mais identitária, de certo modo, porque coloca atributos religiosos como marcantes na orientação política, surge aqui essa direita que talvez queira se ver como mais pragmática, eficiente, ou nas palavras do próprio Ratinho Júnior, moderna. O custo disso é esse pragmatismo, essa abertura para negociar, essa moderação com as críticas às instituições. Então, o Supremo está passando dos limites, mas não está colocando em risco a democracia. O governo tem agido de forma indevida, mas não é, na verdade, um grande fator de crise que ameaça o futuro da economia e do país. E, em troca, não é, esse grupo de governadores de peso oferecem resultados eleitorais, ou melhor, resultados práticos com políticas eficientes. Os resultados estão na educação, eu creio que Goiás lidera o ranking nacional, os resultados estão na economia, Paraná, Goiás são estados que crescem muito, Rio Grande do Sul um pouco menos, e nós sabemos que são governadores que entregam, que sabem governar, sabem gerir uma máquina e entregar o resultado. Então nós vemos aqui duas apostas diferentes do que pode ser definitivo ou decisivo na disputa eleitoral brasileira. De um lado, vai estar a esquerda, possivelmente representada pelo Lula ou quem ele indicar. De outro lado, duas direitas, que esperam se encontrar no segundo turno, mas que no primeiro vão disputar essa maioria que pode, então, angariar o apoio do outro lado na disputa final. De um lado, essa direita mais intensa, que vem com o discurso antissistema, ancorada em valores, que quer uma mudança profunda. De outro lado, uma direita que aposta que a polarização está cansando e que um caminho mais pragmático talvez fosse a rota vencedora. Vamos ver quem vai vencer. Perfeito, Vargas, obrigado. Deltan, essa concentração de candidaturas, né, de potenciais candidatos no PSD é estratégica? Não seria melhor ter mais opções de candidatos? Lembrando até o próprio cenário do Chile, mais recente aqui, né, que tivemos como exemplo, várias candidaturas, desde uma mais libertária, mais conservadora, né, os vários espectros da direita representados ali no Chile, e foi um cenário que acabou ajudando o Cast a vencer no segundo turno. No caso agora, Eduardo Leite, no final do ano, ele acabou decidindo pela migração para o PSD, o Ratinho já estava no partido e o Caiado agora também fazendo esse movimento. Não seria mais interessante ter mais candidatos do que menos? Sim, na minha leitura, sim, Fred. Na minha leitura, hoje, nós temos um candidato principal da direita, que é o Flávio Bolsonaro, que tem a maior intenção de votos, mas ao mesmo tempo tem a maior rejeição. E às vezes as pessoas se equivocam e acham que é importante que a direita não se fragmente no primeiro turno, mas essa é uma visão equivocada. Porque se for num primeiro turno o Flávio Bolsonaro, que tem uma alta rejeição, contra o Lula com uma alta rejeição, a chance de uma definição no primeiro turno até em favor de Lula acaba sendo maior, ainda mais se a gente considerar que o Lula está com a máquina na mão e nem um pouco preocupado com os gastos públicos dentro de uma visão de populismo fiscal que alavanca muitas vezes o apoio popular, especialmente nas classes baixas das suas candidaturas. Então, se a gente tiver um número maior de candidatos à direita, a gente vai ter um efeito, que é um efeito muito interessante, desses candidatos, eles conseguirem o apoio dos eleitores dos seus próprios estados. São todos candidatos à direita, muito bem avaliados nos seus estados, e que podem carregar um percentual muito significativo de eleitores com eles no primeiro turno, mesmo eleitores que eventualmente prefiram um Lula, um Flávio Bolsonaro, mas dentro do seu estado, ao ver políticas públicas positivas na área de segurança pública, na economia, na saúde, dentro dos seus estados, tende a ir com o governador do seu estado, até por um certo bairrismo, por ser alguém que vai estar lá representando o Brasil, mas que saiu do meu estado, até um orgulho local. E se esses governadores se multiplicarem em candidaturas à direita, e eles levarem os seus eleitores com eles numa votação em primeiro turno, esses mesmos candidatos, eles tendem a carregar uma boa parte desses eleitores em favor do candidato que eles vierem apoiar num segundo turno. Nesse caso, como são governadores à direita, candidatos à direita, seria em a favor de Flávio Bolsonaro, aumentando as chances de Flávio Bolsonaro ganhar de Lula num eventual segundo turno. Então a multiplicação das candidaturas é sim saudável, foi o que identificou Bolsonaro, dizendo que é importante que haja outros nomes apoiando o Flávio, ajudando ele nos debates. Vamos lembrar que muitas vezes os debates eleitorais, eles são um bate-bola entre candidatos. Muitas vezes vê no debate um candidato levantando a bola para que o outro chute. Ou às vezes um candidato de direita sendo um pouco mais agressivo
contra um candidato de esquerda, mas sem deixar essa agressividade nas mãos do candidato que tem a maior chance de vitória. Por quê? Porque com uma acidez, com uma crítica, com um perfil mais agressivo, tende a aumentar a rejeição daquele candidato. Então, numa eventual crítica mais agressiva contra Lula, é interessante para o campo da direita que isso saia não necessariamente do principal candidato da direita, e sim de outros candidatos laterais, ou vamos dizer assim, que são satélites em torno do candidato principal de direita. E eu fiz um cálculo aqui muito interessante, Fred, que eu queria compartilhar com vocês. O que eu busquei fazer? Porque agora a gente vê no PSD uma concentração de alguns candidatos, a gente vê aí a concentração do Ratinho Júnior, do Ronaldo Caiado e do Eduardo Leite, e o Caiado disse no vídeo dele em que ele se filiava ao PSD, ele disse, olha, vai ser vitorioso aqui, vai ter um candidato vitorioso à presidência de nós três, e os demais vão apoiar quem vencer. E quem que é o candidato vitorioso? Não existem propriamente aí prévias internas, mas o candidato vitorioso que vai carregar o time, vamos colocar assim, vai ser o candidato que tiver a maior intenção de votos. E qual é o ponto de partida? Não necessariamente o ponto de partida é o ponto de chegada de cada um, não é verdade? Mas é interessante a gente analisar qual é o ponto de partida de cada um. Quando a gente olha o nível de conhecimento nacional desses candidatos que são governadores, ele não é um nível muito alto de conhecimento, porque esses governadores, eles existem aí numa espécie aí de bolhas, né? Bolhas. A gente tem uma bolha política que conhece, uma bolha nacional, gente de todos os estados que conhece esses governadores. Agora, fora dessa bolha política, conhece os governadores como Ronaldo Caiado, como Romeu Zema, como Tarcísio de Freitas, Tarcísio um pouco mais conhecido do que os outros, como Ratinho Júnior. Quem conhece mais são os eleitores do seu próprio estado, são os cidadãos do seu próprio estado. E eu fiz aqui uma análise numa tabela para ver o ponto de partida de cada um. E o que eu analisei? Eu analisei duas coisas. Primeiro, eu analisei qual que é o número de eleitores de cada um dos estados deles. Em segundo lugar, eu analisei qual que é a taxa de aprovação de cada um. E aí eu multipliquei o número de eleitores pela taxa de aprovação para ver qual é o número de potenciais apoiadores de partida dentro dos próprios estados, vamos dizer assim, dentro da fortaleza de cada um deles. E dá uma olhadinha aqui nos números que eu encontrei. São Paulo, você tem 33 milhões de eleitores. Minas Gerais, 16 milhões de eleitores. Paraná, 8 milhões de eleitores, assim como o Rio Grande do Sul, 8 milhões. E Goiás, o estado com menor número de eleitores, aproximadamente 7 milhões de eleitores. Qual é a taxa de aprovação? Tarcísio, 60%. Zema, 55%. Paraná, Ratinho Júnior, 85%. Eduardo Leite, 62%. E Goiás, Ronaldo Caiado, 62% aproximadamente. Se a gente multiplicar esses percentuais pelo número de eleitores, qual é a base eleitoral de partida dentro do próprio estado de cada um deles? A gente tem, partindo na liderança, seria um Tarcísio de Freitas, com 20 milhões de eleitores, com a ressalva do Guilherme Kilter, que a gente não sabe se ele vai ou não. Minas Gerais, Romeu Zema, partiria de 8 milhões, 8,8, contra os 20 do Tarcísio, mas isso seria superior ao do Ratinho Júnior, que seria 7,15 milhões. No Rio Grande do Sul, 5,21 milhões e Goiás, 6 milhões. A ordem aí seria Tarcísio de Freitas, depois Romeu Zema, ligeiramente acima de Ratinho Júnior, um tanto acima de Caiado e que está acima de Eduardo Leite. Esse, então, é o cenário. Agora, eu queria dizer uma coisa importante. Esses governadores, eles são todos governadores que têm uma alta reputação, que fizeram importantes entregas, como bem destacou aqui o Daniel Vargas, e mostram que a gente tem excelentes nomes da direita. E que não necessariamente eles vão ser candidatos à presidência, mas que seriam também excelentes candidatos a vice-presidente de um Flávio Bolsonaro. Porque Flávio Bolsonaro, com alto índice de rejeição indo contra Lula, ele vai precisar de uma chapa forte, de um bom vice-presidente. E se vier com recursos, tempo de TV, melhor ainda. Então, são todos aí excelentes nomes que, se não forem candidatos a presidente, vão ser excelentes também candidatos a vice-presidente dentro de uma chapa maior. Obrigado, Deltan. Por falar nisso, hoje saiu uma pesquisa do Instituto Poder Data indicando que o Lula vai chegar enfraquecido aí nas eleições de 2026. Ele está com uma taxa de desaprovação de 57%. E uma própria matéria da Gazeta do Povo analisa esses números de autoria do jornalista Vinícius Macia. Lula entra em ano eleitoral com 57% de desaprovação
aponta Poder Data. E a legislação eleitoral nos obriga a divulgar a metodologia da pesquisa. Foram ouvidas 2.500 pessoas em 11 municípios de 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 24 e 26 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Kilter, é um índice alto aí de desaprovação do Lula. Ele chega, então, de fato enfraquecido para 2026 ou ainda tem muita água a rolar até outubro? Acho que as duas opções, Fred. A gente ainda assim tem muito tempo, alguns meses, né, até a eleição, até a campanha começar, dá para emplacar muita coisa. A gente viu a desaprovação dele diminuir com a questão da soberania nacional, aquela campanha de comunicação, a relação com os Estados Unidos. Agora ele teve uma relação, querendo ou não, melhor com os Estados Unidos, vai viajar para visitar o presidente Donald Trump. Então isso deu uma leve aumentada na popularidade dele por alguns meses, mas já caiu de novo. Por quê? Ele tem alguns problemas, principalmente no Congresso, que é a CPMI do INSS, a CPI da Segurança Pública, que os dois são calcanhares de Aquiles do governo Lula, tanto a Segurança Pública com o projeto de segurança que é pífio, que fez reunião lá com os governadores sem sequer ter um projeto pronto para apresentar, para debater com eles, assim como a CPMI da INSS, que é o escândalo de corrupção, que sempre aparece alguém no entorno do Lula, alguém no governo Lula, ligado, seja o filho dele, seja ex-ministros dele, sempre tem alguém ali nesse lamaçal de corrupção. E agora a gente tem a última novidade, que é o caso do Banco Master, que, claro, está mais focado no STF, nos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e tudo mais, mas pelas últimas notícias a gente tem visto isso respingar no governo Lula também. O Lewandowski, que era ministro de Lula da Segurança Pública, tinha um contrato de 6,5 milhões de reais com o Banco Master no seu escritório antes de se tornar o ministro do Lula. A gente recebeu a informação do Metrópole de que o Lula se encontrou com o Vorcaro no Palácio do Planalto 3 vezes entre 2023 e 2025, sem colocar na agenda oficial, sem dar essa transparência. Ou seja, esses escândalos vão aumentando a desaprovação dele. É claro que a gente tem a questão econômica, a gente tem que dar o braço a torcer, o dólar está sim caindo de forma regular, está caindo o dólar, e a Ibovespa, a Bolsa de Valores, está subindo. A gente tem um grande problema no IBGE, que é em relação aos índices econômicos do país, PIB, desemprego, há uma grande revolta no IBGE, tem técnicos pedindo demissão e tudo mais, porque parece que há uma verdadeira maquiagem a esses dados, e aí fica um pouco difícil da gente comentar. PIB, inflação, desemprego, até porque foi incluído nessa lista do desemprego, que não é desempregado, na verdade, quem já está no Bolsa Família. Ou seja, dá mais benefício, se tornou emprego para o governo Lula e aí, obviamente, o desemprego vai cair. Então, são alguns indicadores que ficam um tanto quanto maquiados, que não são tão confiáveis assim. Mas, por outro lado, a gente tem quem sente na ponta, tem a população, consumidor, que faz o mercado toda semana e vai lá e vê os preços aumentando ou diminuindo e aí toma a sua decisão com base nisso. Agora, esse ano vai ser decisivo. Se o Lula conseguir cobrir essas fraquezas dele, se afastar da CPMI do INSS, se afastar do Banco Master, se afastar da crise de segurança pública, eu acredito que ele pode sim ter uma melhora na sua aprovação, mas até uma certa medida. Dificilmente ele vai convencer a maior parte da população que já o rejeita há muito tempo. As eleições majoritárias se definem com eleitor de centro. Aquele cara que, não sou nem de esquerda nem de direita, ou não está afim de votar, ou é indeciso. É esse cara que o Lula, tanto os candidatos de esquerda, no caso o Lula, quanto os candidatos de direita, como Flávio Bolsonaro, como Ratinho Júnior, como Tarcísio, vão ter que conquistar. Então essa vai ser a grande dificuldade do Lula. Por um lado, eu não vejo ele conseguindo isso. Não vejo ele se afastando do escândalo do INSS, porque está muito ligado, é o irmão dele que era presidente do sindicato, é o filho dele que recebia mesada do careca do INSS. Não vejo ele se afastando também do escândalo do Banco Master, sem gerar uma crise institucional com o STF, como já está acontecendo. E a gente sabe que para o governo Lula, de fato, governar e fazer avançar a sua agenda, ele precisa do STF. E se agora, desde já no começo do ano, ele rachar com o STF, vai ser muito difícil para ele chegar até a eleição, conseguindo emplacar novidades, obras, dinheiro, o que for,
com a ajuda da STF. Não vai acontecer. Então eu vejo que, de fato, é um caminho muito minado aí pela frente para ele conseguir essa reviravolta. A comunicação do governo melhorou com a entrada do Sidônio, a Janja ficou mais reservada, o Lula também ficou muito mais controlado nas entrevistas, aquele podcast que ele fazia toda semana, ele colocou de escanteio e deu uma preservada, porque ele já estava meio sem filtro e estava desgastando um pouco também a imagem do governo. Mas agora a gente tem essa questão da parceria da América Latina e da questão de Israel. Porque a gente tem o Maduro preso, capturado, o que prejudica, sim, a imagem do Lula nas eleições, inevitavelmente, porque era um dos maiores aliados do Nicolás Maduro aqui na região, e isso vai respingar nele com certeza, assim como tudo que eu já falei aqui do INSS, segurança pública, etc. E a gente tem uma crise agora que o Trump está focado em resolver a questão de Israel e da Palestina. E a gente sabe que lado o Lula defende. Ele tem, sim, os seus aliados ali no Hamas que parabenizaram ele pela eleição, que mandou o Geraldo Alckmin para a posse lá no Irã. Ou seja, ele está de um lado muito claro que não é o lado da maioria da população brasileira, que é conservadora, que é cristã, que é religiosa. Então isso também pode gerar um desgaste ainda maior para ele em termos de diplomacia e relações internacionais ao longo desse ano. Então são questões muito difíceis, não vejo ele controlando isso para reduzir o seu índice de desaprovação, mas a gente sabe como que ele costuma resolver esses problemas, com mais auxílio, com mais dinheiro, pegando dinheiro do povo e jogando em Vale Gás, em Pé de Meia, em Bolsa Família, para conquistar os votos que são fisiológicos, aquele voto que não tem necessariamente uma opinião muito clara, muito definida. Então, ao meu ver, o Lula vai seguir essa mesma estratégia de suicidar aí os cofres públicos do Brasil em busca da sua reeleição. Resta saber se vai funcionar de fato ou não com o avançar das pesquisas. Obrigado, Kilter. Vargas, no campo da direita, a gente começou o programa falando, né, de vários candidatos, seja o Flávio Bolsonaro, temos o Zema, o Ratinho, o Caiado, e no campo da esquerda parece que há menos opções. Ele tem o Lula, o Aldo Rebelo também lançou uma pré-candidatura. Você acha que, mantido esse cenário, se os índices e as pesquisas indicarem essa taxa de desaprovação do Lula, o PT cogitaria lançar algum outro candidato ou é Lula até o final? Eu acho que o PT não cogitaria. Às vezes eu tenho dúvida se o Lula não cogitaria a desistir de participar. Para o PT, é Lula ou é derrota certa? A grande questão é se Lula tem, neste momento, fôlego para enfrentar uma eleição que podemos ter muita certeza, vai ser imensamente disputada. Aliás, algumas informações que eu acho que evidenciam esse ponto. Em janeiro de 2022, o Bolsonaro entrou no ano eleitoral com uma taxa de desaprovação de 57%, o mesmo número do Lula. As circunstâncias eram diversas, mas já antecipam uma disputa eleitoral tensa, dividida, disputada nos detalhes. Segundo, chama atenção nessa pesquisa que foi divulgada agora, não apenas a taxa de desaprovação do presidente, que é muito alta, e alguns marqueteiros, especialistas políticos costumam dizer que quando esse número está acima de 55%, pode ser difícil conseguir reduzi-lo para conseguir uma aprovação de mais da metade das pessoas para ganhar um eventual segundo turno, mas também chama atenção o fato de a distância entre a taxa de desaprovação e a taxa de aprovação do presidente, que nessa pesquisa ficou em 34%, aumentou muito, sobretudo ao longo dos últimos 2 anos. O que mostra uma perda de força da personalidade, da imagem do presidente, entrando em uma eleição que será certamente muito tensa. A grande questão nesse ambiente, Fred, é, sabendo que o Lula entrou nessa campanha, em grande medida, para responder à sua expectativa pessoal de fazer justiça, de limpar a sua imagem, de mostrar que ele foi injustiçado, ganhou a eleição. Será que ele está disposto agora a colocar isso à prova outra vez? Há lideranças dentro do próprio PT que muitas vezes sinalizam que haveria dúvidas. E aqui eu cito uma dessas. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, um dos cargos mais centrais do governo, de qualquer governo, anunciou já desde dezembro que vai deixar o governo. Ou seja, o pilar econômico do governo Lula vai deixar o governo para, em tese, coordenar a campanha do presidente.
Ora, não seria o caso de um ministro que ocupa uma posição tão central ficar na posição para garantir a mensagem de que a economia continuará a ser conduzida com os critérios que seriam considerados adequados pelo PT? Quando ele deixa o governo, me parece que a mensagem que ele quer transmitir ali nos seus próprios bastidores da esquerda é que ele seria uma espécie de banco de reservas, como foi na eleição passada. Então, Fred, para o PT, eu creio que a posição é Lula ou dificilmente a gente vence. O mais provável, vamos perder. Mas, para Lula, às vezes eu me pergunto se ele está disposto a enfrentar mais essa guerra, que pode ser a mais dura de todas as eleições que ele já disputou, e como nós percebemos pelo cenário, do lado de lá da direita, o Exército contém agora um conjunto de generais de muito alto peso. Perfeito, Vargas, obrigado. Deltan, essa é uma taxa alta aí de desaprovação do Lula, né, 57%. Quais os fatores que você acha que tem pesado mais aí para a população, né, ter o governo em tão baixa conta nesse momento? Fred, eu acredito que são vários fatores refletidos em pesquisas de opinião sobre quais são as principais preocupações dos brasileiros. Quando você pergunta para a sociedade qual que é a principal preocupação dela no momento, a primeira pauta que emerge é a pauta de segurança pública. E o PT, tradicionalmente, ele tem uma visão fraca na segurança pública. É o oposto, por exemplo, do Caiado, sobre o qual a gente está falando agora há pouco. O Caiado ele é famoso por sua atuação na área de segurança pública, por um perfil linha dura. Ele tem aí uma política de segurança pública que é chamada de tolerância zero. Ele costuma dizer que bandido não mata no seu estado. Goiás está entre os estados com maior redução do número de homicídios do país e a percepção é de que o estado está mais seguro e isso é recorrente nas pesquisas de opinião por lá. A segurança pública, como eu disse, então ela tende a ser a principal pauta da eleição e ela tem ressonância na direita numa visão de linha dura, de combate ao crime, de lei e ordem, não só no Caiado, mas se você vai olhar as taxas de segurança pública do governo Zema, do governo Ratinho Júnior, os dois governos avançaram muito também em aumentar a segurança, reduzir índices de homicídio. Contudo, quando se olha para a esquerda, os estados governados pelo PT são os piores do país no quesito de segurança pública. E pior, ao longo do governo Lula, ele não conseguiu mandar uma mensagem de que o governo é duro contra o crime organizado, pelo contrário. Propôs uma PEC da segurança pública que, em vez de atacar o problema, que em vez de atacar a leniência com o crime, buscava centralizar poder na União e retirar o poder dos governadores dos estados, muitos dos quais, como eu disse, estão avançando. E esses estados ficaram com medo de retrocessos. Pior ainda, Lula é aquele que defendeu as saidinhas, que vetou o fim das saidinhas. É aquele que dá decretos de indulto no final do ano, perdoando boa parte das penas dos criminosos. Então, nessa pauta, Lula cai e cai muito. Outra grande preocupação dos brasileiros é com a corrupção. E, como ressaltou o Guilherme, quando a gente olha para a pauta moral no sentido de integridade na gestão da coisa pública, de governança, a gente tem dois grandes escândalos, do INSS e do caso Master, sendo do INSS talvez o maior escândalo da história do Brasil. Além dessas duas pautas, outra que ressalta aos olhos de todos é a pauta da economia. Quando a gente olha para a economia, o governo está conduzindo o Brasil para um caos econômico. Existe uma previsão de que vai faltar dinheiro em 2027 para o básico. Ou seja, o governo não é responsável com a política fiscal. Só que nesse ponto da economia, Lula talvez consiga maquiar a situação. Por quê? Porque enquanto as contas estão ficando no vermelho, o Brasil está indo para o buraco, ele vai aprovando benefícios, enquanto é possível, ele vai abrindo as comportas dos benefícios, como o Gui disse, benefícios como Vale Gás, como Pé de Meia, como Bolsa Família. Ele vai distribuir a roda, ampliar o máximo possível dentro de um populismo fiscal para angariar apoio, para maquiar, para passar a impressão de que está tudo bem quando o brasileiro vai ao mercado. E nesse ponto, Lula está levando uma sorte. No primeiro e no segundo mandato, ele levou uma sorte com o boom das commodities. Nesse mandato, ele está agora com uma sorte grande de que o dólar está se depreciando, não por um mérito do real, não por um mérito do Brasil, mas por conta das políticas do próprio Trump, que diz que não se preocupa com manter o dólar valorizado e que o dólar mais baixo favorece o governo. E as políticas do Trump estão fazendo com que o mercado mundial acabe buscando refúgios em outros países, inclusive nos países emergentes,
Para vocês terem ideia, na Bolsa de Valores, o investidor estrangeiro, estou aqui olhando a matéria, aportou 12 bilhões de reais em 20 dias no Brasil. Isso foi metade de tudo que foi aplicado em 2025. Isso que causou esse aumento, esse desempenho histórico aí da Bolsa de Valores que a gente está tendo. Ou seja, esse desempenho histórico não é por produto de uma economia bem gerida, de uma boa política macroeconômica, de investimento nas bases da economia, desburocratização, queda de juros, melhoria da infraestrutura, redução do custo do Brasil. Não é por conta disso, não é por qualificação de mão de obra, não. O pico que a gente teve na Bolsa de Valores foi decorrente de capital especulativo que fugiu do dólar por medo do Trump e, em grande medida, veio para países emergentes, dentre eles o Brasil. E para fechar, a gente já falou de corrupção, de pauta moral no sentido de corrupção, de escândalos de corrupção, de segurança pública e de economia, que são 3 grandes pautas, e agora eu vou fechar com uma outra que está emergindo, e que bem disse o Daniel Vargas, que existem 2 direitas aí. Uma direita é mais identitária, no sentido que de guerra cultural, de prezar por valores, que é uma mudança cultural na sociedade, que tem uma visão mais religiosa, e a outra direita é uma direita mais pragmática, mais a política pública, da busca de eficiência, e grande parte da direita vai pesar para ela, e grande parte também dos eleitores, ainda que não se identifiquem com a direita, vai pesar para ela valores religiosos. E nesse ponto, Lula e o PT estão cada vez mais distantes dos principais religiosos do país, a principal corrente religiosa do país, que é a corrente cristã. Porque Lula se posiciona mal, e o PT se posiciona mal, e o governo Lula se posiciona mal, em pautas como descriminalização das drogas, aborto, doutrinação ideológica das crianças, sexualização precoce nas escolas, respeito ao direito da família, da educação moral e religiosa para os seus filhos, impunidade de bandidos, que é uma pauta cristã, falta de defesa da liberdade de expressão religiosa, enquanto Cláudia Leite e pastores são processados por professar sua fé em público, acabam sendo investigados, processados, e o governo Lula se omite. Então, todas essas pautas cristãs básicas, são também pautas culturais, vai fazer com que aquele eleitor simples, que frequenta uma igreja evangélica, uma das milhares de Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil. Aqui no Paraná, a imensa maioria das cidades vai ter uma igreja da Assembleia de Deus. Esse eleitor ele vai dizer, olha, eu não vou votar em quem defende crenças diferentes das minhas. E isso vai impactar também. Então, isso tudo explica a queda sucessiva de Lula. Agora, eu queria fechar com um apelo. Eu queria fechar com um apelo pedindo a volta da Janja. Porque a gente sente falta da Janja. A Janja é a nossa camisa 10. Eu sinto falta dela nas redes sociais, das suas manifestações, dos seus vídeos, das suas declarações e das suas atitudes. Olha, Janja, nós estamos sentindo falta de você, a nossa camisa 10. Volta, Janja. Realmente ela ajuda bastante a aumentar a desaprovação do Lula, né, doutor? Obrigado. Vamos assistir um pequeno recadinho do nosso patrocinador. Hoje eu estou com o Dr. Laidir de la Torre, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, Blue Win virou destaque nas farmácias e nos consultórios. Mas afinal, o que faz a marca ser tão diferente no cuidado da saúde bucal? A Bluem é uma aerotech holandesa que desenvolveu uma tecnologia exclusiva, o oxigênio ativo. E é isso que faz toda a diferença. Ele reduz bactérias, acelera a cicatrização, equilibra o pH e mantém a mucosa saudável. Tudo isso sem arder, sem manchar os dentes e sem irritar a boca. Ou seja, é potência com suavidade. Exatamente. E por isso a Bluem ganhou tanto espaço, principalmente em situações sensíveis, como nos pós-operatórios, quem usa alinhadores, quem sofre com sensibilidade e, claro, pacientes em tratamento oncológico. Nesses casos, escovar pode ser difícil e o fluido bucal Bluem vira a solução ideal. Porque basta aplicar sem esforço e o alívio já aparece, não é? E rápido. O fluido Bluem reduz a ardência, acalma a mucosa e ajuda na cicatrização, mesmo quando a boca está extremamente sensível e com um poder antibacteriano comparável e até superior ao da clorexidina, só que sem os efeitos indesejados. É um cuidado moderno, seguro e que cabe na rotina de qualquer pessoa. E esse é o diferencial da Bluem. É eficaz, suave, pode ser usado diariamente, sem contraindicação. É saúde bucal inteligente para todas as fases da sua vida. E para finalizar, a saúde começa pela boca. Bluem, a marca de higiene oral mais premiada da Europa. Disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br. Bom, e no cenário internacional, o presidente americano Donald Trump voltou a escalar
as suas medidas contra o regime iraniano. No final do ano passado, uma série de manifestantes, fizeram uma série de protestos em Teherã e em outras 31 províncias do Irã, que foram duramente reprimidas pelo regime. Já se calcula dezenas de milhares de mortos, segundo ONGs de direitos humanos e organismos internacionais. O próprio presidente americano fez um comunicado na sua rede social Truth Social, dizendo que deslocará mais tropas militares para próximo do Irã e que está disposto a utilizar as mesmas medidas que ele utilizou contra a Venezuela, também contra o Irã. Vamos ver aqui uma pequena publicação feita pelo presidente americano Donald Trump. Ele diz, em síntese, que, assim como na Venezuela, a frota está pronta, disposta e capacitada para cumprir sua missão com rapidez e com violência, se for necessário. Bom, Kilter, na semana passada, né, nas 2 últimas semanas, o tema principal para o Trump estava sendo a Groenlândia. Parece que encaminhou ali o assunto com o próprio secretário-geral da OTAN, numa tentativa de acordo com a Dinamarca, e agora ele volta a sua atenção de novo para o Irã. Alguma possibilidade dele, falando e seguindo o exemplo da Venezuela, derrubar o Ayatollah Khamenei? Olha, a possibilidade sempre existe, né, Fred? É claro que é uma questão muito difícil, mas é o momento, é uma janela de oportunidade, porque como nunca a população do Irã está se manifestando, está se revoltando de um jeito histórico, talvez, desde que chegou o regime da Khamenei. Então, é algo que de fato pode ser uma oportunidade aí para o Trump resolver a situação e colocar um novo líder ou fazer uma operação como foi feita na Venezuela. Qual que é o grande problema? Ele resolveu aí a questão da Groenlândia como um grande negociador, como ele sempre faz, preocupando um pouco a população dos Estados Unidos sobre invadir um aliado da OTAN, falou que ia comprar, que depois estava colocando tropa à disposição, mas no fim ele conseguiu fazer o que ele queria, que era fazer com que os seus aliados da OTAN defendessem a região das movimentações russas sem ele precisar gastar nada. Então ele conseguiu concluir esse objetivo sem necessariamente desembolsar nada ou movimentar a tropa contra os seus aliados, que seria, claro, uma bizarrice jamais vista, mas aí agora ele volta o seu foco para a questão do conflito entre Irã e Israel, que sempre foi presente através de diversos grupos proxies, né, que a gente chama. O Irã não ataca diretamente Israel na maioria das vezes. Ele usa pequenos grupos paramilitares, grupos terroristas, como o Hamas, para fazer esses ataques à nação de Israel. A gente sabe que ali a lei que é regente é a Sharia, e para eles, nesse islamismo, eles entendem que o principal objetivo é dizimar completamente Israel, pelo menos esse regime que está em voga, não, claro, a maioria da população do Irã que é contra essa visão. E eles começaram a se manifestar pedindo por liberdade. Eu vi boa parte da imprensa, da grande velha imprensa, falando que foi pela inflação, por motivos econômicos, mas se você entra nas redes sociais de iranianos, em nenhum momento eles falam de economia, de inflação, do valor da moeda, eles pedem por liberdade, pela volta do seu antigo líder, do regime monárquico, que sempre representou eles como população persa, para que possam de novo ter a sua liberdade de expressão, principalmente as mulheres, que são protagonistas nesse protesto. Até viralizou várias fotos de mulheres incendiando imagens ali, fotos do líder supremo do Irã, como uma forma de revolta, porque elas não aguentam mais serem silenciadas, ter que usar burca na rua, não poder se expressar, não poder se manifestar. Elas não estavam acostumadas com isso antes do líder supremo do Irã tomar ali o controle, tomar posse e pegar para si toda a pauta do regime. Então agora o Trump vê nisso, nessas revoltas, uma oportunidade. Por quê? Para você fazer uma ação como ele fez contra o Maduro, uma operação militar, seja um bombardeio como ele já fez no Irã, seja uma operação dessa de captura de um líder como a do Maduro, você precisa de uma justificativa internacional minimamente aceitável. Aqui na Venezuela ele usou a questão de segurança pública, do tráfico de drogas, o que funcionou muito bem para o seu eleitor, para boa parte da comunidade internacional. Muita gente ainda questionou a questão da soberania nacional, isso sempre vai acontecer em qualquer operação militar que os Estados Unidos façam, e isso sempre será uma questão aí no direito internacional. Mas ele está vendo nessa morte dos manifestantes, das pessoas que estão protestando, uma oportunidade de se posicionar como um defensor da população em defesa.
Porque, de fato, eles não têm armas, eles não podem se defender, eles estão sob um regime que não é nada democrático e não pede a opinião deles sobre o que pensam ou qual que deve ser o rumo futuro do país. Então, nessa oportunidade, o Trump já avisou várias vezes, olha, se começar a morrer manifestante, eu vou agir, eu não vou ficar parado. Ele está mandando tropas ali para perto do Irã, está mandando porta-aviões como uma forma de mostrar o seu poder e, querendo ou não, desarmar o Khamenei, que é o líder supremo ali do Irã. Então, ele vê sim uma oportunidade, uma janela de oportunidade, porque para você tirar um líder, você também precisa da legitimidade interna. Tanto ele precisa do apoio nos Estados Unidos, ele não pode ter o Congresso atrapalhando o tempo todo, ele não pode ter a imprensa batendo o tempo todo, assim como ele precisa do apoio interno no Irã, como ele já tinha da maioria da população da Venezuela quando fez a operação lá. E isso tem acontecido. Então, é claro que a gente sabe que o Trump tem aí como seu maior objetivo nesse último mandato a resolução de conflitos mundiais e internacionais. Ele sempre está atrás desses conflitos para sentar e negociar e resolver. A gente sabe que ele tinha uma obsessão aí pelo Nobel da Paz, que foi para a Marina Corina Machado, e agora acredito que ele vai sim, até o final do seu mandato, querer resolver dois principais conflitos. O de Israel, agora propondo também esse grupo de negociação pela paz, chamando outros países, e o conflito do Putin com o Zelensky, né, da Rússia com a Ucrânia. Ao meu ver, esse vai ser o principal foco para que ele consiga terminar o seu segundo e seu último mandato com esse trunfo, essa coroa de rei da paz ou o resolutor internacional, usando a força pela paz, é o que ele tem usado como lema aí no seu departamento de defesa, que agora virou departamento de guerra, inclusive, ele renomeou para mostrar essa força dos Estados Unidos. Por outro lado, a gente tem um movimento muito grande dos seus inimigos, como Rússia, China e até o Brasil participando disso, vendendo títulos americanos. E isso a gente deve observar, porque os Estados Unidos não usam padrão ouro já há muito tempo, desde a Convenção de Bretton Woods, ou seja, o dólar se baseia único e exclusivamente no volume de negociações mundiais que existem enquanto os países compram a sua dívida pública, não é mais pelo ouro. Mas o que a gente está vendo é esses outros países, como o Brasil e China, ignorando o dólar nas suas transações internacionais e vendendo as suas reservas de dólar para comprar ouro. O Brasil tem feito muito isso, grande parte do motivo pelo qual o dólar tem caído, porque o Banco Central está vendendo suas reservas de dólar e comprando ouro. Isso os Estados Unidos têm que ficar esperto e acredito que deve sim surgir esse tema na reunião do Trump com o Lula, que vai acontecer aí nos próximos dias. Então, é um novo estado que a gente deve ficar em observação, no estado das coisas, estado das relações, mas sim, está muito próximo o fim desse regime do Irã. Perfeito, Kilter. Vargas, o Trump, né, fez aquele ataque militar ao Irã no ano passado, né, para destruir o programa nuclear iraniano. Em novembro ele publica a Doutrina de Segurança Nacional Americana, inclusive nessa doutrina deixando claro que o Oriente Médio fica em segundo plano, diferente das últimas décadas, né, que eles atuaram muito no Oriente Médio, a própria questão lá no Iraque, Afeganistão, há um redirecionamento das prioridades americanas para o hemisfério ocidental, tanto que a própria atuação na Venezuela já é esse recalibramento das prioridades americanas e justamente essa ação é tomada com base nessa nova doutrina. Você acha que há sustentação em clima interno nos Estados Unidos? Até porque a gente sabe que hoje há uma divisão no movimento do MAGA. Muitos conservadores hoje nos Estados Unidos vêm com certo ceticismo a atuação, se não com uma crítica forte, inclusive, a atuação americana no Oriente Médio, inclusive questionando esse apoio que os Estados Unidos dão ao Estado de Israel. Há até uma preocupação de que o antissemitismo possa estar crescendo em algumas correntes ali do MAGA. Como é que você vê a complexidade do cenário interno nos Estados Unidos para essa atuação do Trump no Irã? Muito delicado, Fred, inclusive porque nós teremos eleições nos Estados Unidos, as eleições que eles chamam de midterms, que devem acontecer em breve. O Trump vê em vários estados uma ascensão democrata e ele foi eleito com a bandeira de pacificação. Não vou criar guerras, vou ajudar a resolvê-las. E se ele agora entra em uma disputa, em um ataque com o Irã, a gente sabe que, como é de praxe nesses conflitos que acontecem no Oriente Médio, isso poderia rapidamente escalar, transformar-se em um problema mais grave que acabasse levando, digamos assim, o governo Trump a ter que permanecer ou a batalhar na região por mais tempo.
O efeito político disso sobre o seu próprio eleitorado e sobre as eleições do midterm nos Estados Unidos, não está claro de que isso seria vantajoso para ele. Se nós fôssemos interpretar o que está acontecendo agora, Fred, adiantando a discussão, com base na Estratégia Nacional de Defesa publicada pelos Estados Unidos, também haveria razões para dizer que o que está acontecendo agora no Irã talvez seja só uma ameaça, mas que, na verdade, o que os Estados Unidos agora de fato quer é cuidar do Ocidente e, em particular, das Américas. Chega de ficar agindo como uma espécie de polícia mundial. É preciso ter foco, prioridade. Querer ser o líder global do planeta pressupõe a capacidade, primeiro, de ser o líder em conteste dentro da sua própria área de influência, e essa área de influência está do lado de cá. Agora, Fred, por outro lado, mobilizar uma estrutura de guerra tão poderosa, que é essa que o Trump conduz em direção ao Irã, anunciar, como ele fez publicamente, uma espécie de prazo para o Irã ou mudar de posição e aceitar as condições negociais impostas pelos Estados Unidos, que incluem evitar de uma vez por todas qualquer compromisso de realizar enriquecimento de urânio ou fortalecimento da sua própria capacidade militar, e agora simplesmente abandonar toda essa fala, toda essa ameaça, por assim dizer, eu não sei se isso combinaria com a história, com a trajetória, com a própria imagem do Trump. Eu creio que o Trump vai atacar. E aqui a gente sabe que atacar o Irã não é exatamente um problema, digamos, do mesmo nível de substituir uma liderança na Venezuela. Ali o sistema e o buraco, digamos assim, é mais embaixo. Muito embora, se a gente for examinar ao longo da história do Irã, talvez seja o momento que o regime enfrenta a sua maior fragilidade. Uma fragilidade econômica contínua, fruto de bloqueios, de sanções diretas e indiretas sobre o petróleo do Irã, a crise inflacionária, que por sua vez também estimula esses protestos sociais, o isolamento político do Irã, que agora perdeu uma parte do seu apoio nessas suas proxies, como o Kilter mencionou, que estão fragilizados, inclusive porque, em parte, Hezbollah dependia do financiamento que era dado pelo próprio Irã. Estão também isolados numa estrutura geopolítica. Os países do Golfo e do Oriente Médio não parecem tão dispostos a embarcar numa aventura de apoio. Ao contrário, veem o Irã como uma ameaça e querem manter uma distância, no máximo, uma diplomacia fria, ao mesmo tempo em que a gente vê o país ainda tentando se reorganizar depois de uma guerra curta, porém significativa com Israel, e parte do seu equipamento militar foi destruído. Então, o Irã hoje mostrou sinais de fraqueza, e como um tubarão, digamos assim, o Trump, quando vê sangue, parte para cima. Se formos olhar pela realidade política norte-americana, não parece fazer sentido esse ataque. Pela Estratégia Nacional de Defesa, tampouco. Mas Trump, sendo Trump, mobilizando essa estrutura de guerra, eu acho que ele vai para cima do Irã. Perfeito, obrigado, Vargas. E até aproveitando um gancho do Vargas, Deltan, queria que você analisasse, né, a situação e a comparação entre uma atuação militar, né, essa intervenção pontual na Venezuela e o cenário iraniano. Lembro de uma declaração do Marco Rubio, que, questionado sobre a captura do Maduro, ele falou, olha, a gente atuou na Venezuela e o cenário da Venezuela é bem diferente. Ele fez questão de frisar a diferença com o Oriente Médio, especialmente com o Irã, dizendo, olha, ali se trata de uma população mais homogênea, a gente não tem problemas étnicos, mostrando que seria mais simples atuar na Venezuela. Você concorda com o secretário de Estado Marco Rubio? Faz sentido, nesse momento, Trump fazer uma intervenção no Irã? E vou além. Ele fala que pode fazer alguma coisa parecida com a Venezuela. Será que ele estaria disposto, inclusive, eventualmente, ele executou já o Qassem Soleimani, que era o número 2 do regime. Será que ele estaria disposto a executar o Ayatollah Khamenei? E o que isso representaria no plano internacional? Porque na questão do Maduro, era um chefe de Estado, mas havia ali toda, né, a questão de ser o líder do cartel de Los Soles, um narco-estado, e mais de 50 países reconhecendo o Maduro como um presidente ilegítimo. No caso do Ayatollah Khamenei, não há tanto esse questionamento quanto a legitimidade dele não está no poder, pelo menos no plano internacional.
Uma ação dele contra o chefe de Estado não abre um precedente perigoso também no plano internacional? Fred, a grande questão é, os Estados Unidos vão invadir o Irã ou vão enviar, como você colocou, a Força Delta para uma missão cirúrgica contra Ayatollah Khamenei? Olha, nessa semana a gente recebeu uma notícia chocante que serve de embasamento moral para uma eventual ação dos Estados Unidos. Vamos comparar com a Venezuela, como você me provocou. A atuação dos Estados Unidos em relação à Venezuela teve por base a liderança de Maduro no cartel de Los Soles, o narcotráfico internacional, a lesão causada não só à própria população, mas a lesão causada à população norte-americana com a exportação de drogas e com a função da Venezuela de um canal de drogas para o mundo. Agora, o Trump não tem igualmente uma justificativa moral contra o Irã? Não é o Irã uma nação apoiadora de grupos terroristas? O próprio Trump não poderia facilmente declarar o Ayatollah Khamenei como um extremista, um participante, um apoiador de organizações terroristas? Mais ainda, nós não tivemos no Irã agora recentemente uma notícia chocante, como eu mencionei para vocês, de que o regime iraniano teria matado até agora mais de 43 mil pessoas durante os protestos agora contra a ditadura iraniana? Gente, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Deixa esse número assentar. Ó. Dá uma olhadinha nisso aqui. 43 mil pessoas. 43 mil seres humanos. Gente suficiente para preencher uma cidade do interior brasileiro. Esses dados aqui são do Centro Internacional para os Direitos Humanos do Irã. A análise foi feita com base em investigações realizadas pelo centro, pesquisas de campo, verificação de imagens e vídeos recebidos também, entrevistas feitas com várias fontes dentro do Irã. Agora parem para pensar o seguinte. Os protestos do Irã começaram no dia 28 de dezembro de 2025, ou seja, tem exatamente um mês. Em um mês, o regime iraniano conseguiu matar 43 mil dos seus cidadãos. Se isso não é motivo suficiente para a comunidade internacional ou para um país como os Estados Unidos se envolverem e tomarem uma atitude drástica em relação à ditadura iraniana, eu não sei o que é. Vamos lembrar ainda que o Irã não só é um apoiador de organizações terroristas, não só está matando a sua própria população, mas é um governo altamente instável, imprevisível, que ambiciona o desenvolvimento de armas nucleares. As instalações foram bombardeadas nessa guerra recente e curta de Israel contra o Irã, com o apoio dos Estados Unidos. Mas quem sabe o que eles estão desenvolvendo em sigilo, em segredo, nas suas bases, talvez metros e metros abaixo da terra, como eles vinham fazendo? Nessas horas, o que a gente vê é um discurso vazio de respeito à soberania e autodeterminação dos povos. Mas que soberania é essa a que o governo iraniano tem direito? Soberania para assassinar os seus próprios cidadãos? Será que é moralmente aceitável que o mundo deixe de fazer algo contra esse regime cruel e sanguinário por conta de regras formais que, na prática, estão servindo apenas para proteger e blindar ditadores, assassinos? Qual o valor em se respeitar uma suposta soberania quando o custo real em vidas é tão alto, hein? Eu sou alguém da lei e da ordem, eu valorizo muito o direito internacional, as conquistas civilizatórias que vieram com ele, mas não me parece justo ou moral que o direito internacional seja usado como escudo para proteger o regime dos ayatollahs iranianos e os seus assassinos, enquanto eles matam tantas pessoas assim de maneira impune. Quantas vidas serão necessárias para que o mundo faça algo? E na omissão da ONU, os Estados Unidos têm tomado protagonismo. E têm tomado protagonismo justamente com apoio, com amparo moral, como fizeram na Venezuela. A gente não é ingênuo aqui, a gente não acha que os Estados Unidos não têm outros interesses, interesses comerciais, interesses de exploração. A gente não ignora as complexidades, como você bem trouxe, Fred, que no Irã, o Irã é muito mais heterogêneo do que a Venezuela, com diferentes grupos ali religiosos disputando. Agora, o Irã continuar matando 40 mil pessoas por mês, vão continuar dizendo que os Estados Unidos não podem interferir, não podem fazer nada contra o Irã por conta da soberania daquele país? Nada disso me parece nem um pouco aceitável. E é importante lembrar que as falas e as ações do Trump, elas não significam exatamente que ele vai de fato atacar o Irã. Trazendo aqui um granum salis aqui em relação ao que você disse, Daniel Vargas.
Mas, para mim, talvez o que o Trump pode estar tentando promover agora é uma dissuasão, movendo o seu porta-aviões, movendo todo o equipamento militar, como uma forma de dissuasão legítima contra as ameaças, inclusive nucleares do Irã, e contra essa repressão interna que acontece contra o povo. Na minha visão cristã de mundo, aí, tão importante quanto defender os inocentes é buscar a paz. E eu espero aqui que qualquer ação dos Estados Unidos que envolva o poderio militar seja acompanhada de compaixão, não com os ditadores e auxiliares do regime que devem ser punidos pelos seus crimes, mas sim uma compaixão pelo povo iraniano que deve ter o seu direito à vida preservado, seu direito de conduzir o seu país após uma possível queda do regime com a autodeterminação, o que é, aliás, não uma mera questão de compaixão, mas de respeito ao direito de um povo. Agora, o aviso do Trump ele tem como objetivo principal, a meu ver, tentar forçar o Irã à mesa de negociações, objetivando um acordo seguro para a região e que englobe o fim da morte dos protestantes. Seria bem aí o estilo do Trump, né? Forçar o Irã a um acordo e depois o Trump se vangloriar de ter trazido paz à região. Só resta saber agora se o Irã vai aceitar sentar com Trump como se eles fossem bons vizinhos no mundo, quando o regime iraniano trata o tio Sam oficialmente como o grande Satã. Para os iranianos ia ser uma espécie de pacto com o diabo. E realmente seria um pacto com o diabo. Mas o diabo nessa história não é bem os Estados Unidos. Perfeito, Deltan. E agora vamos ao grande tema do momento no Brasil, que é o Banco Master. O ministro Dias Toffoli autorizou a Polícia Federal a investigar os influenciadores digitais que teriam sido contratados pelo Banco Master, por Daniel Vorcaro, para atacar o Banco Central em relação à decisão do banco que decidiu pela liquidação extrajudicial da instituição. Kilter, essa decisão do Toffoli agora, então a Polícia Federal vai investigar esses influenciadores para ver se o pagador desses contratos foi o Banco Master, o Daniel Vorcaro. Estamos aqui diante de um caso de censura. Faz sentido investigar esses influenciadores? O que você acha sobre esse assunto? Olha, o Banco Master está no centro de toda essa polêmica, né? E já há várias investigações em relação ao Banco Master que a gente não sabe exatamente quais são as ligações, o que está sendo investigado ou não, está tudo em sigilo, então não tem como a gente afirmar se isso pode estar sendo pago de forma lícita, ilícita, quem sabe ali de fato é a Polícia Federal que está investigando e o Dias Toffoli que colocou um sigilo em absolutamente tudo. O Banco Central tem acesso aos documentos só por conta da liquidação, até foi feito ali, quando a Polícia Federal começou a investigar, levou eles lá dentro dos cofres para mostrar os documentos e tudo mais. A única forma que eles tinham acesso era através da liquidação a esses documentos, então não tem como a gente saber exatamente tudo que está por trás, todas as pessoas, políticos, influenciadores que podem estar por trás do caso do Banco Master. Nunca faz mal investigar. Se há fumaça, tem fogo. Então, sim, se o Banco Master, por algum motivo, estava tentando influenciar a opinião pública, peraí, por quê? Se está sendo investigado, se já está na mais alta corte, se o Toffoli puxou para si e agora? Ele tomou essa decisão claramente acuado, com falta de aliados ao seu lado, com muitas críticas, tanto internas quanto externas, tanto de ministros do STF, quanto da população, quanto da imprensa, que eu acredito que isso no momento é o que mais tem pesado para fazer as investigações avançarem, porque, repare bem, se a imprensa tivesse calado sobre esse assunto, o Toffoli tinha engavetado isso daí e a gente não teria mais ouvido falar do Banco Master, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, como a empresa está falando, o negócio está avançando. Se você for agora na sede do Banco Master, lá na Faria Lima, você vai ver que eles colocaram um tapume, taparam ali a logo do Banco Master. A gente viu que eles chamaram, de, segundo a imprensa, Operação Vorcaro, para salvar a reputação, tentando contratar influenciadores para falarem bem, não necessariamente bem do Banco Master, mas falarem contra a liquidação do banco por parte do Banco Central. A estratégia era muito simples, é só você questionar essa decisão do Banco Central de liquidar o Master de forma tão precipitada. Usa o argumento do TCU e agora o TCU já saiu de cena, já ficou escanteado. Se a gente tinha o ministro ali, Jonathan de Jesus, como protagonista desse embate do TCU contra o Banco Central, o presidente falou que não, peraí, a gente vai tirar nosso time de campo, conversamos aqui com o STF, conversamos com o Banco Central, não vamos fazer isso, não vamos anular a liquidação, seria uma crise institucional no Brasil, não queremos isso, e aí tirou o time de campo. Ou seja, a única instituição que estava mais ali
contra o Banco Central nessa decisão, agora parece que tirou o pé. E aí, você vai se apoiar em quem para criticar essa decisão do Banco Central? Fica praticamente sem embasamento nenhum, a não ser na pessoa do Toffoli, que está puxando para si todo o caso, que está decretando sigilo, que tem a questão também do seu resort, o Tayayá, que há sérios questionamentos sobre esse resort, como foi comprado, a participação do Zetel, a venda depois para o advogado da JF, ou seja, está fedendo também essa questão, e não é à toa que a gente vê ministros, como o ministro Fachin, defendendo que esse caso volte para a primeira instância, ou que o ministro Toffoli não tenha esse papel que ele está tendo como defensor do Banco Master. Então, de fato, eu acho que tem muita coisa para se avaliar. Faz sentido sim a Polícia Federal investigar esse caso, porque pode tentar ser uma manipulação de opinião pública. Agora, gostaria que fosse feito mesmo com o governo Lula. Quantos influenciadores, a gente não viu o caso da Mind8, que também foi muito parecido com isso, o governo usando dinheiro público para contratar artistas e influenciadores para determinar a opinião pública. Quanto dinheiro o governo não tem gasto também com publicidade e propaganda agora nessa reta final? É claro que tudo tem que ser investigado. Se há alguma ilicitude, que sejam responsabilizados aqueles que fazem parte disso e devidamente punidos. Só lamento muito que a gente não possa saber, porque está tudo em sigilo mais uma vez. Então sim, precisam ser investigados, é bom que os nomes venham à tona. A gente teve o vereador Rony Gabriel, que corajosamente denunciou aí que tinha recebido essa proposta, que tinha assinado uma cláusula de confidencialidade, mas quando soube que era sobre o Banco Master, recusou. A gente viu acontecendo mesmo com a influenciadora Julie Milk e com o deputado de São Paulo, estadual, Léo Siqueira, que também recusaram propostas para defender o Banco Master de uma forma aí terceirizada, né, criticando a decisão do Banco Central. Então é muito bom ver que ainda tem pessoas de valor que vão lá e têm seus princípios e valores e não abrem mão disso, seja pelo dinheiro que for. Agora resta saber quais aceitaram e por quê. É isso que a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Perfeito. Vargas, eu sei que você estudou nos Estados Unidos, então vou fazer uma pergunta considerando, e o próprio Deltan, que foi membro do Ministério Público no Brasil, os promotores nos Estados Unidos sempre têm muito claro a questão, olha, nós lidamos com recursos escassos e, portanto, quando vamos investigar, a gente tem que estabelecer uma ordem muito clara de prioridades, vamos investigar tais tipos de crime com tais e tais parâmetros, justamente no sentido de racionalizar a aplicação dos recursos públicos. Faz sentido, nesse momento, investigar essa questão dos influenciadores digitais, quando há, do outro lado, contratos que vieram a público nessa semana, inclusive, Lewandowski, 6,5 milhões de reais, contrato Alexandre Moraes, 129 milhões de reais. Dentro da ordem de prioridades, não faria mais sentido investigar esses contratos jurídicos do que perder tempo investigando esses influenciadores digitais? Bom, Fred, eu acho que a resposta evidente é claro. Agora, eu acho que é importante também entender algumas peças desse quebra-cabeça. A parte sobre a atuação do Ministério Público e a comparação internacional, o Deltan certamente vai saber falar melhor do que eu. É evidente que qualquer instituição que lida com limitações de tempo, de recurso, precisa definir suas prioridades, não é? E isso é natural na atuação da investigação, que evidentemente é intensiva em recursos à sua disposição, ainda mais em um caso de alta sensibilidade como esse, que envolve grandes personagens da República, um desvio de bilhões. E se não há foco, se não há uma definição estratégica de como o tempo e os recursos serão usados de maneira eficaz, a gente se perde, acaba criando bolhas, um desvio de atenção e não necessariamente se entrega a mercadoria que se espera, que é passar a limpo o que está acontecendo no caso do Banco Master, quem é de fato que tem culpa nesse cartório e dar uma mensagem clara à opinião pública e ao Brasil de que nós temos instituições rigorosas, que têm um sistema de justiça eficaz e que não vamos tolerar qualquer tipo de falcatrua, ainda mais que envolvendo, né, o sistema financeiro e a poupança de boa parte dos aposentados no Brasil. Então, é claro que é necessário e é importante ser eficiente, definir com clareza prioridades, saber usar os recursos. Eu creio que nesse caso em particular, o ministro Toffoli acabou ficando, de certo modo, numa saia justa. Ele está agora sob os holofotes, sendo pressionado de todos os lados, e a Polícia Federal pediu há alguns dias a autorização para seguir com essa investigação desses influenciadores. Alguns vieram a público para denunciar
que estavam sendo, entre aspas, assediados com dinheiro de lideranças ou de pessoas ligadas ao Banco Master para fazer uma espécie de propaganda enganosa que interferisse no debate público nacional. E nesse cenário, me parece que o ministro Toffoli também não poderia simplesmente dizer não investigue esses influenciadores. Eu acho que se houve, como foi denunciado por lideranças, como o vereador do Rio Grande do Sul, outros influenciadores ou personagens, deputados aqui de São Paulo, que vieram a público para justamente dizer como o banco parecia orquestrar uma rede de financiamento, influência com organizações da mídia para conseguir interferir na opinião pública e assim criar uma onda de pressão contrária à atuação do próprio Banco Central, é necessário compreender de que maneira isso funcionou. Isso também faz parte de desvendar como funcionava o Banco Master como uma grande estrutura de influência política, jurídica, econômica e agora também midiática no Brasil. Como esse jogo altamente estruturado, criado por uma instituição financeira, funcionou e de que maneira ele operava. Agora tem esse capítulo particular que envolve um patrocínio, uma captura de personagens que participam das mídias sociais brasileiras para fazer valer os interesses do banco. Particularmente, eu creio que sim, é importante seguir com essa investigação, mas também concordo com a sua percepção, Fred. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né, o tempo é limitado, os recursos são escassos, é importante ter prioridades e saber onde se quer chegar. É muito fácil para qualquer autoridade judicial simplesmente abrir novas pontas e abrir novos problemas que muitas vezes, sob o pretexto de, com isso, garantir uma melhor apreciação dos fatos para se chegar à verdade real, a gente acaba dissipando evidências. E no jogo brasileiro, isso também muitas vezes serve como uma forma de substituir a atenção, não é? De colocar outros assuntos no centro da pauta, deixando aqueles prioritários um pouco de lado, desviando o foco do que é central como uma maneira de não queremos, mas de se criar uma grande pizza. Então, eu diria que Toffoli aqui não parecia que tinha muita opção, mas me preocupa sim esse fato de que nós agora temos assistido a uma tentativa do ministro, nas suas últimas ações, de criar obstruções, dificuldades. Não parece que a intenção é exatamente passar limpo, tem acontecido no Banco Master. Espero que não seja o caso, com esse desvio de foco para a investigação das mídias sociais. Obrigado, Vargas. Deltan, eu queria ouvir sua resposta também sobre a mesma questão que eu fiz para o Vargas, considerando, né, a sua experiência no Ministério Público, se não faria sentido, né, e como é que funciona, do ponto de vista prático, essa questão. Se colocam prioridades, buscam, né, se concentrar esforços num determinado sentido, e se faz sentido, nesse momento da investigação, né, envidar esforços para investigar esses influenciadores. Fred, todo sistema estabelece prioridades. A diferença é se essas prioridades são claramente escolhidas e justificadas com base no interesse público, se existe uma ampla possibilidade de escolher, como acontece nos Estados Unidos, ou se essas prioridades vão ser escolhidas na prática, sem clareza, sem transparência, como acontece no Brasil. No Brasil existem milhares e milhares de notícias crimes que ficam lá empilhadas para delegacias de polícia civil sobre furtos de carros, de carteiras, de celulares. E o que vai andar, o que vai receber prioridade é aquela que envolve uma pessoa importante, uma autoridade, ou talvez, às vezes, até quem pague pelo serviço à beira da margem da lei. A margem da lei, de modo irregular, praticando uma corrupção. Então, prioridade sempre vai existir. Agora, o que acontece é que no Brasil, as prioridades elas são escolhidas sem uma justificativa clara, sem transparência. É o que aconteceu é o que acontece quando você compara, por exemplo, Mensalão ou ainda Lava Jato, o trâmite da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, com o que aconteceu com os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. Enquanto no Mensalão demorou 1 ano para o recebimento de uma denúncia, quanto na Lava Jato os casos do Supremo ficaram engavetados anos. Ah, não, meu amigo, no caso da trama golpista do 8 de janeiro, entre a abertura do processo e a prisão das pessoas demorou menos de 1 ano. Qual é a razão para a diferença? Nenhum ministro explicou isso, nenhum ministro se preocupa em explicar isso. E agora vamos para esse caso concreto, da investigação dos influenciadores. E aqui eu quero colocar
uma observação que talvez seja um pouquinho diferente do que você tenderia a colocar, tá, Fred? É prioridade investigar esses influenciadores quando existem contratos como esse contrato com o Lewandowski de 6,5 milhões? Eu diria que os dois casos são extremamente prioritários, mas por razões diferentes. A investigação dos influenciadores é prioridade para avaliar se houve obstrução, para avaliar se o Daniel Vorcaro ou outras pessoas eventualmente, mas tudo indica que o Daniel Vorcaro, lembre daquela expressão latina cui bono, foi até uma fase da Lava Jato, a quem beneficia? A quem beneficiava a contratação desses influencers para apoiar a atuação do Tribunal de Contas contra o Banco Central, para tentar barrar a liquidação do Master? A quem beneficiava? A ele, Daniel Vorcaro. Tudo indica que é ele, mas é claro que cabe à investigação, à justiça, a última palavra. É importante investigar se houve, então, a obstrução e quem foi o autor. Por quê? Porque a obstrução de justiça, ela tem que ser uma prioridade por uma questão lógica do sistema. Porque senão a própria justiça, ela perde a sua função. A função dela, o papel dela é minado. Você não priorizar uma obstrução é fagocitário. É, para usar uma expressão, vamos dizer lá da biologia, uma espécie de autólise. É você destruindo a você mesmo. É a justiça destruindo a sua própria autoridade. Então é essencial a investigação de qualquer obstrução à justiça por uma questão até dissuasória, para você desestimular a obstrução, sob pena de você acabar estimulando, por via inversa, a obstrução da justiça, porque quando a obstrução se efetiva, quando ela tem sucesso, aí ela não vai ser investigada mesmo. Então tem que acontecer, sim, a investigação da obstrução. Agora, o que tem que acontecer é também, e não está acontecendo, é a investigação dos outros contratos. E aí está a grande contradição que você salientou, Fred. Como é que a polícia vai investigar os contratos dos influencers de milhares ou até 2 milhões de reais e não vai investigar o contrato do Lewandowski, que chefiava a Polícia Federal, que investigava o Master? Como assim? Como não vai investigar o contrato da esposa do Moraes? Como assim? Como não vai investigar os contratos da família Toffoli? Como não vai investigar quem que é o real dono do resort Itaiaiá? Agora, sobre a investigação dos influencers, voltando para ela, a grande questão é devido sigilo nessa investigação? Sigilo para preservar o quê? Ou talvez para preservar quem? Sigilo não cabe numa investigação quando você não vai fazer uma busca e apreensão. E não me parece que seja o caso. Me parece que é uma investigação simples. Você intima basicamente os influencers, pergunta se teve, se não teve, manda entregar. E eles não podem nem alegar não autoincriminação, porque não me parece que individualmente ali o influencer esteja praticando um crime. Me parece que está havendo sim uma obstrução por parte do contratante que tem a gestão do todo. Mas uma pessoa eventualmente ser contratada depende dos termos do contrato, se ele ia ter liberdade editorial ou não. Então me parece que é uma investigação muito simples. Não é um caso que vai caber busca e apreensão em cima dos influenciadores. Agora, o que mais me preocupa quando se decreta sigilo é se essa investigação ela vai ter um foco certo. Ou se ela vai se voltar contra os influenciadores, não só aqueles que eventualmente ali tiverem envolvidos com uma eventual obstrução, mas se não vai se voltar contra todos os influenciadores, especialmente os da direita, que criticam o Supremo, que criticam o Dias Toffoli, que estão criticando a atuação dele no caso Master, sob o argumento de que, assim como os influenciadores atuaram atacando as instituições, aqueles que criticam Toffoli também atacam as instituições. O meu medo é se esse não vai se tornar o inquérito das fake news do Toffoli para chamar do seu. Será que isso não vai ser usado contra quem critica o Supremo Tribunal Federal? Essa é a grande questão que fica no radar, que fica no ar e que deixa todo mundo com a orelha em pé. Perfeito, Deltan. Falando nisso, que eu pedi agora uma resposta breve, né, considerando o horário, será mais próximos de um impeachment do Toffoli, considerando todo o contexto aí, né, seja as decisões que ele tem tomado no bojo dessa investigação, como bem lembrado pelo Deltan, Resort Itaiaiá e toda a trama de relações nesse escândalo do Master? Acredito que sim, Fred. Não necessariamente por essa decisão, mas pelo conjunto da obra, pelo tempo e pelos fatores. Quanto mais a imprensa denunciar, bater e martelar, quanto mais a gente vê essa divisão interna entre grandes figuras poderosas do sistema, como Lula, como o Gilmar Mendes, como o próprio Toffoli e o Fachin, presidente do STF, também com o Davi Alcolumbre, são brigas que tendem sim a derrubar poderes. Seja a derrubada do Lula na eleição sem o apoio do STF pelo resto do ano, seja a derrubada do Toffoli ou do Alexandre de Moraes,
ao longo do ano para atender os interesses tanto de Davi Alcolumbre quanto do Lula de indicar uma pessoa mais fiel, sem ligação com o escândalo do Master. Então, resta a gente ver qual vai ser a prioridade da agenda do Alcolumbre quando voltar aos trabalhos do Senado agora em fevereiro. Aí a gente já vai poder sentir um pouco do tom da Casa Legislativa, se isso é uma prioridade para eles ou não. A gente já tem a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado, que podem também render algo em relação ao Banco Master, mas principalmente nós já temos todas as assinaturas necessárias para que seja instalada a CPI do Banco Master, e acredito que essa deve ser chave e deve ser o foco dos nossos deputados e senadores assim que iniciar de novo as sessões plenárias. Então sim, acredito que cada dia que passa, enquanto houverem essas denúncias, enquanto houverem novidades, enquanto houverem essas brigas e discussões internas, a gente está mais perto de um primeiro impeachment de um ministro. Talvez demore, talvez não seja agora, talvez seja daqui a alguns meses, mas se enquanto isso não for resolvido, estamos mais perto sim. Perfeito. Vargas, na mesma linha, né, o Toffoli, por assim dizer, pode ser considerado menos blindado que o Alexandre de Moraes? Eu não sei se menos blindado, Fred, mas eu acho que ele é politicamente mais frágil e mais exposto do que o Alexandre de Moraes. E eu creio que, à medida em que o processo eleitoral se aproxima, e esse fio do novelo que nós estamos puxando vai mostrando as cores desses escândalos e como ele tem penetrações em diferentes áreas da República, a proximidade com o Supremo Tribunal Federal, ou tentativas de defender, de proteger, de blindar o Supremo Tribunal Federal, vai se tornando um custo político cada vez mais significativo. E é a partir daí que a gente vai ver as lideranças políticas no Congresso, que estão preocupadas com o processo eleitoral que vai acontecer em outubro deste ano, como elas vão se posicionar. Porque à medida em que essa tensão, as acusações, o fio do novelo vai sendo puxado, vai também estimulando na opinião pública a sensação de que quem está fazendo vista grossa ou quem está do lado do Supremo talvez tenha algo a esconder. E eleição é também um grande momento de transparência. O tema da corrupção, como o Deltan mencionou, será uma prioridade, como há muito não foi nas eleições nacionais. Será que os nossos congressistas estão dispostos a bancar o preço político de blindar Toffoli neste momento sensível das eleições de 2026? Ainda que não haja um impeachment esse ano, Fred, e eu não diria que é certo que acontecerá, eu creio que essas tensões e esses escândalos contribuirão e muito para colocar na agenda das eleições de 2026 a necessidade de uma fiscalização, de um controle ou, quem sabe, de um impeachment no ano que vem. E será o Senado o órgão central para dar esse tom a partir do ano que vem. Deltan, o Toffoli está na corda bamba? Olha, a grande questão é a quem interessa brindar o Toffoli e a quem interessa fritar o Toffoli. E a gente já viu que o presidente da República, o Lula, deixou o Toffoli fritar e já indicou que ele esperava até uma renúncia, uma aposentadoria precoce do Toffoli. Isso por quê? Porque o Lula está na berlinda. Porque você vê o caso Master escalando o governo. Teve o contrato com o Lewandowski. Teve o contrato com o Guido Mantega, ministro da Economia da Dilma, ligado ao PT. E teve a reunião escondida da agenda do próprio Lula com o Vorcaro. Então, esse escândalo ele começou a espirrar no governo. Espirrar. E quem sabe se não pode ainda atingir no peito o governo. Então, o Lula ele tirou o corpo e ele esteve disposto, me parece, a oferecer no altar da impunidade, no altar da blindagem do governo, o sacrifício de Dias Toffoli, como uma forma aí de aplacar, de encerrar o escândalo, essa investigação, de dizer vamos entregar e fazer do Toffoli o centro desse escândalo e vamos fechar as comportas de novas linhas de investigação. Vamos encerrar por aí esse problema. Mas, ao mesmo tempo que Lula indicou isso, tem outras pessoas no próprio Supremo que estão morrendo de medo. Porque se acontece com o Toffoli, o próprio Moraes que tinha esse contrato, e tem o Lewandowski, e sabe-se lá o que pode vir em relação a Gilmar Mendes, né? Que até na CBF ele manda, segundo a imprensa coloca, tem tentáculos até na CBF, sabe-se lá o que pode vir dele. E aí a gente viu o Gilmar Mendes mandando um recado na imprensa para o Lula, provavelmente ele, né? A imprensa falou que teve recado do ministro do Supremo, dizendo para o Lula, olha Lula, nós
sempre salvamos o governo quando vocês não conseguem maioria no Congresso. Eu fiquei impressionado eles mandarem esse recado via imprensa. Eu achei que eu nunca ia ver isso sendo reconhecido explicitamente, mas eu vi. E vi lá, saindo na própria Globo News, eles falando, olha, ministros do STF estão dizendo que eles salvam o governo quando o governo precisa. E agora, o governo precisa salvar o Toffoli. Vejam, eles transformando o Supremo num balcão de negócios explicitamente. Nós decidimos de acordo com o governo, não porque é a justiça, não porque é a Constituição, não porque é a lei, mas nós salvamos o governo quando o governo precisa de maioria, não consegue maioria no Congresso. Agora está na hora da contraprestação, do governo pagar o preço, pagar o pedágio, de dar a oferta contrária nesse sistema de compadrio e fisiológico, que é proteger e blindar o Supremo. É uma vergonha. Agora, onde esse caso vai parar vai depender da sociedade, da imprensa e das novas revelações que estão por aí. Eu, da minha parte, peguei meu balde de pipoca, peguei minha bebida, minha água de coco, que eu gosto de tomar, e estou sentado aqui assistindo, esperando as cenas do próximo capítulo e dizendo, briguem, briguem, desgraçados, briguem, como diz o meme. Aproveitando, doutor, obrigado pela participação, um prazer tê-lo aqui conosco. Meu prazer, minha alegria, grande abraço, Gui, Fred, Daniel, Vargas, não sabia estar nos Estados Unidos, daqui a pouco vai estar em Curitiba, estou esperando você aqui, um grande abraço para essa audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. É, isso aí. Antes de despedir até do Vargas, dar o spoiler que amanhã ele estará aqui, como o Deltan disse, direto dos estúdios da Gazeta do Povo, né, Vargas? Amanhã, pessoalmente, vai ser um prazer conhecer o estúdio. Opa, show de bola, obrigado. Obrigado pela participação. E Guilherme Kilter, obrigado, Kilter. Eu que agradeço, Fred, por mais uma, Vargas, Deltan pela parceria e toda a nossa audiência aí por ter acompanhado até o final. Isso aí. Agradecer a você que nos assistiu aqui no programa Última Análise. E se você quer ficar bem informado, assine a Gazeta do Povo, que está com uma promoção especial de começo de ano e comemorando os 107 anos do jornal. Você paga somente R$1 pelos 6 primeiros meses. E para assinar é muito fácil. Basta clicar nos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, usar o QR Code na tela ou ainda acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. E fique antenado com informações sempre atualizadas nos programas da Gazeta do Povo. Café com a Gazeta, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Sem Rodeios, às 1h30 da tarde, também de segunda a sexta. E esse Última Análise, de segunda a quinta-feira, às 19 horas da noite. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.